nós temos também um rol de medidas que podem ser aplicadas a favor da vítima. Encaminhar o programa de proteção, recondução da ofendida ao lar, determinar o afastamento dela, como a gente já viu, enfim, não é tão comum esse assunto ser cobrado em prova. Interessante esse detalhe aqui, ó. Pode ser que caia, tá? Pode ser, é de menor possibilidade, eu nem vou colocar um top, é só para complementar as informações. A mulher em situação de violência doméstica, ela terá prioridade em matricular seus dependentes em instituições de ensino. Significa dizer o quê? Que se eventualmente a mulher, ela saiu da cidade onde morava por causa da situação de violência, foi para outra, junto com seus dependentes, junto com seus filhos, chegando lá, se tiver uma fila de 50 pessoas para matricular os seus filhos na escola, ela vai ser a primeira da fila. Ela tem prioridade na matrícula dos seus dependentes em escola de educação básica mais próxima do seu domicílio. Tranquilo? E ela basta provar ali que ela é vítima de violência em qualquer boletim de ocorrência. Não precisa ser um processo judicial instaurado. Qualquer boletim de ocorrência já vai ser um documento hábil para ela. Muito bem. O que faz quando o agressor descumpre uma medida protetiva de urgência? Nós prendemos ele. Em flagrante por qual crime? Crime de descumprimento de medida protetiva de urgência. Tranquilo? O entendimento jurisprudencial é que nós só podemos prender em flagrante se o agressor já tiver sido intimado, ou seja, cientificado da medida protetiva em seu desfavor. Tranquilo? Esse é o entendimento da jurisprudência. Então, a vítima ela apresentou para a guarnição um papel com a medida protetiva de urgência, mas o agressor ele ainda não foi intimado pelo fórum, em tese, nós não poderíamos prendê-lo. É por isso que compete, a gente orienta isso às guarnições de RP, que, na dúvida, entrem em contato com o plantão do fórum e questionem o nome daquele agressor, se ele já foi intimado ou não, que o pessoal que atende ali, o telefone de plantão, vai dar a informação precisa. Já existe um movimento para colocar isso no CISP, tá? Para quando a gente for consultar lá o agressor, né? E sai um carimbo igual aquele do mandado de prisão, mas dizendo o quê? Ciente de medida protetiva de urgência, que aí fica mais fácil para a guarnição policial. Consultou, oh, não, o senhor está ciente dessa história, não, está preso, vai ser conduzido. Tranquilo? Eu acho que não vai cair esse detalhe na prova, mas na prática a gente tem que fazer essa ressalva lá para as guarnições. Tranquilo? Na prova eles vão ser mais objetivos. O que acontece quando há o descumprimento de medida protetiva de urgência? Crime. Qual crime? Crime de descumprimento de medida. Nós vamos fazer TC ou vamos fazer um PA? PA, até porque não se aplica a Lei 9.099 às situações de violência doméstica e familiar contra a mulher. Né? Professor, mas a pena é 2 anos. Não se aplica a Lei 9.099. Tranquilo? Não se aplica a Lei 9.099. Muito bem, então, crime de descumprimento, iremos fazer o PA. Conduzir para onde? Central de Polícia. Chegando lá na Central de Polícia, o delegado pode arbitrar fiança? O delegado não pode decretar fiança. Somente a autoridade judicial é que poderá conceder, ou seja, só lá na audiência de custódia ele vai ter que pernoitar na delegacia. Tranquilo? Preso no xadrez. O acordo de não persecução penal? O acordo de não persecução penal é um instituto do Código de Processo Penal. Mas qual é o detalhe? Não se aplica a crimes com violência. É por isso, não é por causa da Lei Maria da Penha. Nenhum crime com violência física aplica o acordo de não persecução penal. Não é pela Lei Maria da Penha. Tranquilo? Teve violência física, não aplica o acordo de não persecução penal. A ANPP, a gente vai falar disso amanhã. Tranquilo? Ficou claro? Ótimo. Lembrando que esse crime foi introduzido em 2018. Antes disso não existia crime. A gente nem tinha muito o que fazer, né? A gente cometia até abuso de autoridade na época, mandando o cara embora. Era ou não era? Mas por um bem maior, né? Que era a proteção da mulher. Muito bem. Bom, sobre a não aplicação da Lei 9.099.
Todos os casos em que houver aplicação da Lei Maria da Penha, você pega a Lei 9.099 e tira ela dali. Não vai aplicar. Portanto, se cair na prova, é possível aplicar o Instituto da Transação Penal às situações de violência doméstica e familiar contra a mulher. Certo ou errado? Errado. É possível aplicar a suspensão condicional do processo às hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher. Também errado. É possível lavrar termo circunstanciado? Não. Todos esses institutos que eu acabei de falar, termo circunstanciado, juizado especial criminal, transação penal, composição civil dos danos, suspensão condicional do processo, são institutos previstos na Lei 9.099. Portanto, não são aplicados à Lei Maria da Penha. Tranquilo? E aí a gente entra no top 4, que é a sua pergunta. Vamos lá. Acerca da lesão corporal leve. Olha só. Lesão corporal leve no âmbito doméstico. Presta bem atenção. Até quero que você pare de anotar agora, acompanhe o raciocínio, depois eu dou tempo de anotar e a gente escreve alguma coisa a mais, certo? Quero que vocês observem um crime de lesão corporal leve no âmbito do ambiente doméstico. Esse crime está previsto lá no artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal. Qual é a pena desse crime? 3 meses a 3 anos. Muito bem. Crime, portanto, de maior potencial ofensivo. Alguém tem dúvida disso? Pena máxima superior a 2 anos é crime de maior potencial ofensivo. Não é verdade? Pois bem, o que é que eu quero que vocês entendam? Quando eu trato sobre esse crime, nós vamos ter a possibilidade de haver a sua ocorrência tanto quando a vítima for homem, quando a vítima for mulher. Se a gente chegar lá na ocorrência em que o filho agrediu o pai, provocando lesão corporal leve, qual vai ser o crime? Lesão corporal leve no âmbito doméstico. Qual é a pena? 3 meses a 3 anos. Tranquilo? Não é isso? Se a gente chegasse lá no local da ocorrência, mas na verdade o filho agrediu a mãe, qual vai ser o crime? Lesão corporal leve no âmbito doméstico. Só que tem um detalhe aqui. A vítima é mulher. Além do crime, também será aplicado a Lei Maria da Penha para lhe proteger. Não é isso? Então, o primeiro grande detalhe que eu quero que vocês gravem, observem, aprendam, é que o crime do artigo 129, parágrafo 9º, vai ser aplicado a todos os casos de violência doméstica, independentemente do sexo da vítima. Pode ser homem, como pode ser mulher. Tranquilo até aí? Tranquilo? Aí qual é o detalhe? Preste atenção. Se a vítima, presta atenção, se a vítima for do sexo masculino, a vítima, vamos focar na vítima. O filho agrediu o pai, certo? O filho agrediu o pai. O que é que nós devemos saber? Se a vítima é do sexo masculino, esse crime depende de representação da vítima. Ele é um crime de ação penal pública condicionada à representação. Ficou claro? Se a vítima for uma pessoa do sexo masculino, esse crime será de ação, não anota nada agora, só presta atenção ao raciocínio, penal condicionada à representação. Certo? Daí, vamos ao que fazer pela guarnição policial. O senhor foi vítima do crime? Sim, eu fui. Ele tacou uma garrafa de bebida na minha cabeça, está aqui um corte. O senhor quer representar? Não. Eu não quero representar agora, eu quero pensar um pouco mais. Tá bom, senhor. Então,
o senhor tem um prazo de 6 meses para representar e eu vou lavrar um BO COP. Não quis representar, ou seja, sem representação, cabe à guarnição policial fazer um BO COP. E informa ela, ó, você tem 6 meses para decidir, para representar. Se não representar, haverá decadência do direito, nada mais pode ser feito. Tranquilo? Não, senhor policial, eu quero representar, não aguento mais isso, vou representar. O que nós vamos fazer? PA. BOPA, com representação. BOPA. Professor, por que não é um TC, professor? Pode TC em crime de maior potencial ofensivo? Não pode. Por isso que é um PA. Não sei como é que as pessoas erram isso na prova. Não é lógico? É só ir fazendo raciocínio. Tranquilo até aí? Se a vítima é homem. Vamos falar agora da vítima do sexo feminino? Segura um instantinho. Beleza? Só para a gente não perder o raciocínio. Vítima do sexo feminino. O filho agrediu a mãe. Qual é a ação penal desse crime? Incondicionada. A ação penal pública incondicionada. Qual é o único BO que a guarnição pode fazer? PA. Não tem escolha, não tem erro. Ah, mas eu não quero, ele é meu filho. Não vou fazer. A senhora tem que ir para a delegacia. Não tem querer. Não tem escolha. O crime é de ação penal pública incondicionada. Professor, eu já levei numa situação como essa, cheguei lá na delegacia, o delegado conversou com a mulher disse que não queria representar, o delegado mandou a gente ir embora e ele fez um inquérito. Isso é problema do delegado. Ele está errado. Pela lei não era para ter feito isso. Não tem o que consultar a mulher. Tem lesão marcada? Eu já atendi a ocorrência assim. É terrível ter que aguardar um tempão, chegar lá o delegado... Já aconteceu com vocês? Acontece direto. Mas está errado, com todo respeito, sem entrar no mérito, nada disso, estou dizendo a lei, nós estamos num ambiente acadêmico. Está errado. Não tem que consultar a mulher, meu irmão. Foi agredida, teve contato físico, tem lesões, crime de ação penal pública incondicionada, tem que ser preso. Tem que ser feito flagrante. Tranquilo? Então não tem o que perguntar. Chegou lá, violência doméstica, a senhora está agredida? Cadê o autor? O senhor está preso, bora, vira de costas, algema, faz a busca pessoal, bota na viatura e leva para a delegacia. Acabou, não tem escolha. Tranquilo? Isso porque eu estou falando da lesão corporal leve no âmbito doméstico. Se a gente tiver ainda atender a ocorrência de vizinho que briga com outro vizinho, esquece o artigo 129, parágrafo 9º. A gente vai lá para o caput do artigo 129, cuja pena, salvo engano, é de 3 meses a 1 ano. Lá, crime de menor potencial ofensivo. Lá, tudo vai depender de representação. Lá, o efeito TC ou o efeito COP, porque é o 129 caput. Aqui, que eu estou falando de violência doméstica, que a gente já descarta o TC, já descarta desde logo o TC por causa da pena máxima do delito. Tranquilo? Pois é. Sobre o estatuto do idoso, que aí ele tem a limitação, no caso, quando a pena máxima se trata de 4 anos. Vamos ser bem objetivo? Não cai o estatuto do idoso na prova de vocês, né? Não está dentro do... Não está dentro. Beleza? Então não se preocupa. O que isso pode ser cobrado lá na prova de procedimentos operacionais, né? Isso. Cai na 9.099. Não, na 9.099 cai na lei complementar, beleza? Então, vamos fazer o seguinte, para a gente não misturar os temas, lá na instrução do documentos operacionais, ou lá no intervalo a gente tira essa dúvida aí, beleza? Para não misturar os temas aí. Na nossa prova não pode cair estatuto dos idosos. Não pode. Se cair, tema fora do edital, a questão tem que ser anulada. É difícil eles anularem questão, né? Vamos lá. Tranquilo? Beleza? Ficou claro o raciocínio? Então, chegou lá na questão, tem uma ocorrência, um caso concreto. Vamos ver se vocês entenderam. A filha agrediu, violentou fisicamente a avó.
A avó disse, não quero ir para a delegacia, não vou representar. Ela tem escolha? Não tem escolha, tem que ir. Tranquilo até aí? Beleza, deixa de lado o tema. Professor, mas se fosse ameaça? A ameaça, a ação, ela é condicionada à representação e é um crime de menor potencial ofensivo. Não tem erro. Se quiser representar, TC. Se não quer representar, COP. Ameaça é diferente. Tranquilo? É só olhar a pena e a QTA, né? QTA com relação ao TC, perdão. Ameaça contra mulher, no âmbito doméstico familiar, não faz o TC pela Lei 9.099, aí faz PA. Tranquilo? Vou até recapitular aí para não confundir. Né? Precisa de representação igual. Precisa de representação. Isso, é isso que a gente tem que destacar, né? Só para a gente não misturar, porque eu acabei não sendo claro se a vítima era homem ou mulher. Vamos falar sobre ameaça? Vocês querem anotar isso aqui, Vistatio? Querem anotar? Anota aí. Anota, enquanto isso eu vou já entrando no tema da ameaça. Vocês estão anotando aí, a gente já está esquematizando aqui a ameaça no cantinho. Beleza? Para a gente otimizar o nosso tema. Ameaça. Podem anotar. Pessoal que está assistindo online, adianta um pouco o vídeo. Claro. De uma questão ali que o senhor tinha feito, né, estava incorreta. Mesmo que a pena aplicada na sentença pelo magistrado seja inferior a 2 anos de prisão, não poderá ser concedida a suspensão da execução da pena, subsídio. Pode. Da pena pode. Aonde que tá Não isso? pode a suspensão condicional do processo. Isso, que era 9.099. Mas esse aqui é de qual lei? É porque a suspensão condicional da pena é do Código Penal. É um instituto do Código Penal. Então, esse Da execução da pena? da pena. Existem dois tipos de suspensão condicional. Suspensão condicional do processo, ou seja, vamos interromper o processo, estabelecer algumas condições, se ele cumprir, a gente extingue o processo. Ele não foi condenado ainda. É um instituto processual. E existe a suspensão condicional da pena. Ele já está cumprindo a pena. Não, vamos tirar ele da pena, vamos colocar algumas condições. Se ele cumprir, a gente considera a pena cumprida. São dois institutos diferentes. O nome é parecido, SUSIS, o mesmo nome para os dois. Só que é SUSIS processual, que é proibido. Não admite a aplicação desse instituto à Lei Maria da Penha. E existe o SUSIS propriamente dito, que é o da pena, que é possível, sim, na Lei Maria da Penha. Código Penal. Se eu não lembro agora o artigo, tá? Está lá nos artigos que falam da aplicação da pena. Tranquilo? Show de bola. Acho que até tem uma questão como essa que a gente vai resolver daqui a pouco. Vamos falar sobre ameaça. Confirma para mim qual é a pena do crime de ameaça, por gentileza. Artigo 148. Perdão, 147, né? 147. 1 a 6 meses. Show, obrigado. 1 mês, 1 a 6 meses. Ótimo. Perdão. Vamos lá, vamos falar só da situação da mulher.
tá? Que é o que pode cair na prova. Da mulher, vamos lá. Da mulher. Chegou na situação em que a mulher foi ameaçada pelo seu ex-companheiro. Foi só ameaça, só ameaça. O que a gente tem que perguntar para a mulher? A senhora quer representar? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Por quê? Porque esse crime é de ação penal pública condicionada à representação. Mesmo na situação da Lei Maria da Penha, professor, sim, a Lei Maria da Penha não muda a ação penal do crime de ameaça. A ação penal continua a mesma. A Lei Maria da Penha, ela só alterou a ação penal da lesão corporal leve, já que não se aplica a Lei 9.099. Foi um efeito indireto. Muito bem, então voltando à ameaça, a senhora tem interesse de representar? Sim, senhor policial, eu não aguento mais isso. Eu quero representar. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um BOPA, porque não dá para fazer um TC, já que é hipótese da Lei Maria da Penha. Tranquilo? Não tem parâmetros para lesão leve? Né? Como é que eu vou distinguir isso da ameaça? Lesão leve, danos à integridade física. Se ela disser que foi um empurrão, não ficou marcas, vai por ela, né? Vai por ela. Até por isso que faz um pior em ambas as situações, para a gente não pesar isso. Né? Excelente, é isso mesmo. Na dúvida, conduz. Né? Na dúvida, conduz. A mulher, tal, a senhora foi empurrada, é a palavra dela, nós não vamos cometer abuso de autoridade, porque não houve dolo de abusar aqui do nosso poder. Pelo contrário, a lei manda a gente proteger. Né? Na verdade, às vezes, a gente chega na ocorrência e a mulher diz o quê? Não fui ameaçada não, eu só estou chamando vocês aqui para dar um susto nele. Mas a gente sabe que ela foi ameaçada, às vezes ela foi até agredida, né? Ela está se escondendo, querendo evitar uma exposição maior. Tranquilo, senhores? Senhoras, tranquilo? Bem sossegado, né? Bem de boa. Depois a gente fala sobre o Estatuto do Idoso Lagueiro, tá bom? Não deixe de esquecer aí, na hora do intervalo a gente comenta esse tema. Vamos lá. Prisão preventiva. É possível a prisão preventiva do autor enquanto ele está sendo processado, enquanto ainda há um inquérito? Sim, é possível a prisão preventiva. Ela vai ser decretada pelo juiz. Perceba que pela lei há possibilidade de decretação da prisão preventiva de ofício. Todavia, a jurisprudência entende que não há mais essa possibilidade, tá bom? Desde que quando houve o pacote anticrimes que alterou o Código de Processo Penal e retirou a possibilidade de prisão preventiva de ofício pelo juiz, essa alteração no CPP acabou repercutindo negativamente na Lei Maria da Penha. Professor, e na prova? Na prova, eu espero que o tema nem seja cobrado, porque se for cobrado, eles vão ter que admitir a jurisprudência, porque é um entendimento já consolidado. Tranquilo? Então, eu acho que não vou entrar nesse detalhe. Na lei, continua havendo a possibilidade de ofício, na prática, não há mais essa possibilidade. Certo? Hoje, prisão preventiva somente se houver pedido por parte do delegado ou do Ministério Público. Não há mais possibilidade de ofício. Tranquilo? Em que pese isso está na lei escrito dessa maneira. Muito bem. Aqui entrou outro tema interessante. A gente está em qual top? Top 4. A gente vai para o top 4? Sim. Nós vamos para o top 5. Esse tema é interessante. Ó. Retratação da representação. Vamos falar da ameaça. Vamos lá. Olha só. Nós chegamos para atender a ocorrência. A mãe foi ameaçada pelo filho. A mãe decidiu representar. A guarnição policial prendeu em flagrante o filho que se encontrava no local. Fez um BOPA. Lá na delegacia também foi feito o auto de prisão em flagrante. Ele ficou preso uns 3 dias, conseguiu um habeas corpus e foi liberado. Estão acompanhando o raciocínio, né? Muito bem. Então, nós estamos diante do crime de ameaça. Esse crime, como nós vimos, ele depende da representação. Depende da representação. A pergunta é: a mulher pode tirar essa representação? Pode. Onde? Em audiência judicial especialmente designada para esta finalidade. Ou seja, não há mais possibilidade de tirar a representação perante a delegacia. Se a mulher for lá na DPCAM, eu quero tirar a representação. Não, senhora, não é aqui. A senhora tem que marcar uma audiência para aí sim manifestar a sua vontade de tirar a representação. Tranquilo? Então esse é o detalhe. Para tirar a representação
somente em audiência especialmente designada para esta finalidade. Esse é o detalhe do top 5. Para se retratar da representação. Então, seria top 5, né? Isso. Somente até o recebimento da E até antes do recebimento da denúncia. Exatamente. Então, são dois detalhes importantes, né? É onde e quando. Até quando, não é isso? Então, exatamente, retratação. Anote aí, ó, retratação. Em audiência. Em audiência. E 2, antes do recebimento da denúncia. Se a denúncia já tiver sido recebida pelo juiz, denúncia é o nome da ação penal pública, não é isso? Se a denúncia já foi recebida pelo juiz, essa retratação vai ter validade? Não. O juiz vai indeferir. Não, você não pode mais porque a denúncia já está protocolada. Tranquilo? Cuidado, né? Que essa observação é somente na Lei Maria da Penha. Quando a gente trata do tema retratação lá no Código de Processo Penal, a regra geral é que a retratação ela pode ser feita tanto na delegacia, em qualquer local, né? Na delegacia, no juiz, enfim, e antes do oferecimento. Essa é a regra geral. Aqui não. Aqui ela é mais específica. Ela tem que ser feita em audiência e o prazo acabou sendo um pouquinho maior, né? Até o recebimento. Na verdade, isso aqui foi uma tecnia do legislador, né? O certo não era ter feito essa distinção. Era para ter colocado aqui tudo igual, mas aí como ele colocou recebimento, isso acaba interferindo nas nossas questões de prova. Tranquilo? 100%. Esse é o top 5. Esse é o top 5 da lei. Muito bem. Aqui só algumas informações complementares, tá? A gente não vai destacar um tópico para isso, é só para passar em revista. Sobre a notificação da ofendida, né? Então cabe ao Poder Judiciário informar a vítima mulher de todos os atos processuais relativos àquele procedimento, principalmente quando da entrada e da saída do agressor da prisão, porque, se ele saiu, ela tem que ser avisada, no mínimo para que ela fique com o alerta ligado, não é isso? Muito bem. Em nenhuma hipótese a ofendida pode ser responsabilizada de notificar o agressor sobre um ato processual, né? Imagina, a ofendida dizendo lá, saiu teu mandado de prisão. Ali mesmo ela morre, né? Não tem como. Vedações. Interessante isso aqui. Isso é interessante. Não vamos abrir um tópico para isso, mas é importante também, tá? Proibições. Proibições. No caso de violência doméstica familiar contra a mulher, não pode substituir a pena privativa de liberdade por cestas básicas ou outras prestações pecuniárias. Tranquilo? Não pode substituir a pena privativa de liberdade por aplicação isolada da multa. Não pode. Tranquilo? São proibições, né? Que a legislação deixa de maneira expressa para os casos que aplicam a Lei Maria da Penha. Obrigação de ressarcir o SUS, isso é uma medida interessante, também só passando em revista, o agressor agora, além das consequências criminais do seu ato, ele pode e deve ser compelido judicialmente a ressarcir o SUS com relação aos gastos com o atendimento da mulher vítima de violência, tranquilo? Também ele é obrigado a ressarcir os dispositivos de segurança, os dispositivos eletrônicos. Em alguns estados, nós já temos tornozeleiras específicas para os agressores, quando da medida protetiva de urgência de proibição de aproximação. Proíbe de aproximar e ainda coloca uma tornozeleira. E a mulher com um relógio que vai bipar o celular dela, que vai receber uma notificação, quando ele se aproximar daquele raio onde estava proibido. Quem é que vai arcar com os gastos desses equipamentos? O agressor. Tranquilo? E aqui alguns entendimentos jurisprudenciais que vai estar lá no material de vocês à disposição. O que o colega imprimiu ali, eu não coloquei, a gente deu uma complementada,
tá bom? A gente deu uma complementada, já sempre atualizando o material de vocês. Vai estar disponível no site. As súmulas que se aplicam à Lei Maria da Penha. O professor, pode cair? Não é tão comum, tá? Não é tão comum, mas aí estão as informações já consolidadas pelo STJ. Nada diferente do que a gente viu, nada diferente. Aqui, ó, nem precisava de súmula, na verdade. Olha só, lê junto comigo. A suspensão condicional do processo, suscis processual, e a transação penal não se aplicam às hipóteses dos delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha. Eu precisava ter dito isso em súmula. Ora, onde é que estão esses dois institutos aqui? Na Lei 9.099. E o que é que diz o artigo 41 da Lei Maria da Penha? Não se aplica a Lei 9.099. Então, essa súmula não precisava. Não é isso? Essa também, ó. A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante da violência doméstica contra a mulher é pública e incondicionada. Óbvio. Já que não se aplica a Lei 9.099, não se aplica o artigo 88, a ação penal ela é pública e incondicionada. Então, são redundantes, tá bom? Coloquei aqui mais para complementar as nossas informações. Nada de diferente, nada. Nada diferente. Isso aqui já foi dito também para vocês. Ó. Para a configuração de violência doméstica familiar previsto no artigo 5º da Lei Maria da Penha, não se exige coabitação. Isso é óbvio, está escrito na lei. Em nenhum caso exige coabitação. São súmulas que só reforçam aquilo que já está dito. Não se aplica o princípio da insignificância nos crimes e contravenções penais contra a mulher. Claro, claro que não se aplica. Até porque os requisitos subjetivos do princípio da insignificância são incompatíveis com a violência doméstica familiar contra a mulher. Muito bem.